O presidente do Tribunal Constitucional de Portugal, membro do Conselho do Estado de Portugal e professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa, José João Abrantes. O vice-presidente do Tribunal Constitucional de Portugal e professor da Faculdade de Direito da Universidade Católica, Gonçalo Almeida Ribeiro. O presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado Coelho. A Procuradora Federal e professora do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Manuelita Hermes. O advogado e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Gustavo Biniborch. E para moderar este painel, eu convido o advogado e presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Brasileiro, Paulo César Salomão Filho. Passo a palavra para o doutor Paulo César Salomão, para dar início, então, ao nosso painel, que vai tratar sobre a jurisdição constitucional e democracia. Alô, alô? 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 Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu, com muita honra, muito prazer, recebi esse convite para moderar esse painel com craques do direito constitucional do Brasil e Portugal. Não poderia deixar de agradecer demasiadamente ao Dr. Sidney Gonzalez pelo convite, Dr. Rafael Carvalho, do IDP, que me proporcionaram poder estar aqui diante de tão brilhantes palestrantes. E, não obstante ser a última palestra, tenho certeza que será a melhor, a mais densa, sem desmerecer os demais palestrantes que nos antecederam. Eu vou passar inicialmente a palavra ao Dr. José João de Abrantes, que é professor catedrático da Nova School of Law e exerce o cargo de presidente do Tribunal Constitucional desde abril de 2023. É também licenciado e mestre pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde foi assistente entre os anos de 1981 e 92. É doutor pela Universidade de Bremen, agregado pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, onde é professor desde 2000, e foi entre 1985 e 2009 consultor jurídico da Caixa Geral de Depósitos. Dentre inúmeras obras publicadas, destaca-se o livro 50 anos do Código Civil de 1966, além de diversos trabalhos e participações em congressos e seminários. Dr. José João Abrantes, Vossa Excelência tem a palavra. Boas tardes a todos. Senhor Presidente da República Federativa do Brasil, Presidente Michel Temer, Senhor Vice-Presidente do Tribunal Constitucional de Portugal, Senhor Conselheiro e Professor Gonçalo de Almeida Ribeiro, meu querido amigo, Senhores Professores, Senhores Ministros, minhas senhoras e meus senhores, em primeiro lugar queria agradecer ao Fórum Jurídico Luso-Brasileiro, nas pessoas dos organizadores deste evento, designadamente do Sr. Professor Carlos Blanco de Moraes, do Sr. Professor Vitalino Canas e do Sr. Professor Gilmar Mendes, a oportunidade que me dão de estar aqui, uma vez mais, neste painel sobre justiça constitucional e democracia,
Como se sabe, a Justiça Constitucional é uma grande honra, é um grande prazer estar aqui mais um ano. A Justiça Constitucional existe para a garantia da Constituição, para a garantia da lei fundamental, no fundo dos direitos fundamentais dos cidadãos e do Estado de Direito Democrático. É, no fundo, em si mesma, uma trave mestra do regime democrático que em Portugal nasceu a 25 de abril de 1974. A democracia trouxe o Tribunal Constitucional, mais concretamente a primeira revisão constitucional. O Tribunal Constitucional não surgiu logo na versão originária da Constituição de 1976, surgiu apenas na primeira revisão constitucional de 1982, portanto, dando assim uma plena efetividade à democracia, no seu pleno conceito de uma democracia civil, durante aquele período inicial, aqueles primeiros 6 anos da nossa democracia, entre 76 e 82, havia um órgão que era o Conselho da Revolução, que tinha como órgão auxiliar a Comissão Constitucional, que não era, portanto, um verdadeiro tribunal. O Tribunal Constitucional só surgiu, de facto, em 1982, com a primeira revisão constitucional, mas tal como a democracia trouxe o Tribunal Constitucional, de facto, também tem ajudado a construir a democracia e a consolidar e a aprofundar o Estado de Direito, precisamente com base na ideia de que é preciso garantir o primado da lei fundamental, o primado da Constituição, a garantia dos direitos fundamentais e os princípios do Estado de Direito Democrático, designadamente a separação de poderes e, enfim, todos aqueles outros princípios que nós conhecemos. Que, aliás, quer a garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos, quer a organização do poder político em termos da separação de poderes, são desde a Magna Carta do Liberalismo, digamos assim, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, da Assembleia Nacional Francesa de 26 de agosto de 1789, são aquilo que são o essencial da Constituição, é o próprio artigo 16 dessa declaração que o dizia. Com a criação de uma instância jurisdicional de controle da Constituição, de garantia do primado da Constituição e controle da conformidade constitucional da atuação de um poder político democraticamente constituído, Portugal acabou por vir a se acompanhar o restante constitucionalismo ocidental e, aliás, surgindo na sequência da Revolução Democrática que restaurou a democracia, que devolveu a democracia e a liberdade ao povo português, aliás, um pouco da mesma forma como aconteceu em algumas experiências constitucionais após o final da Segunda Guerra Mundial e designadamente no constitucionalismo alemão e italiano. A Justiça Constitucional converteu-se assim numa condição de legitimação e existência de um Estado de Direito democrático. Hoje, ela é encarada em Portugal com maior naturalidade como um elemento imprescindível à garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos e a um funcionamento adequado das instituições democráticas, precisamente tal como aconteceu nos exemplos que acabei de referir, designadamente na Alemanha e na Itália. Com o Tribunal Constitucional, de facto, houve uma inovação em termos da história constitucional portuguesa. Nós temos, desde 1911, enfim, com variações, depois com a Constituição de 33, mas temos, com variações, desde 1911, um sistema de fiscalização judicial difusa, precisamente por influência da Constituição norte-americana e também da Constituição republicana brasileira de 1891. Pela primeira vez na Europa surgiu o sistema de fiscalização judicial difusa de controle da constitucionalidade, e isso existe, continua a existir em Portugal. De acordo com a nossa Constituição, todos os tribunais são tribunais constitucionais, portanto devem recusar a aplicação de normas que considerem contrárias à Constituição, e essa, aliás, é uma das vias de recurso de constitucionalidade, uma das vias porque se pode, em sede de fiscalização concreta, chegar ao Tribunal Constitucional. E depois há uma outra hipótese de recurso de constitucionalidade, que é quando alguma das partes de um litígio, também em sede de fiscalização concreta, levanta um problema de constitucionalidade e pode depois ir recorrendo. Depois os pressupostos do recurso de constitucionalidade são diferentes num caso e no outro, mas agora não vou falar muito disso. Eu estava aqui a falar apenas da fiscalização concreta
e depois poderia falar da fiscalização abstrata, mas não vem agora aqui ao caso. Relativamente ao Tribunal Constitucional, como sabem, é o modelo concentrado de controle da constitucionalidade, é o modelo austríaco, o modelo de Anskelsen, que foi inaugurado pela Constituição Austríaca de 1920, e aí, portanto, independentemente do recurso de constitucionalidade em sede de fiscalização concreta, também há fiscalização abstrata. Mas não vou perder muito tempo com esses pormenores, só queria dizer que nos últimos 42 anos, muitos foram as matérias sobre a qual o Tribunal Constitucional se debruçou, no fundo, efetivando assim o cumprimento da Constituição, contribuindo para a garantia da Constituição, o primado da Constituição, dos direitos fundamentais dos cidadãos e do Estado de Direito democrático. Por exemplo, no que respeita às liberdades, como a jurisprudência amiga dos direitos fundamentais e dos valores em que assenta a República, aliás, de acordo, por exemplo, com o artigo 2º, a cláusula do Estado de Direito Democrático, e também com as tarefas fundamentais do Estado, tal como enunciadas no artigo 9º, também no âmbito dos direitos sociais e, enfim, na concepção de Estado Social, tem havido um papel muito importante do Tribunal Constitucional, que se manifestou desde logo, por exemplo, no importante acórdão número 39 de 84, relativo ao Serviço Nacional de Saúde, portanto, logo no princípio da jurisdição constitucional, da história da jurisdição constitucional, do Tribunal Constitucional. E depois esta matéria de que estou agora aqui a falar foi muito importante na altura da chamada jurisprudência da crise, onde havia ali interesses e questões de conflito entre a garantia, por um lado, dos equilíbrios orçamentais e, por outro lado, dos direitos dos cidadãos e, designadamente, das remunerações e das pensões. Ora bem, não vou aqui desenvolver muito estes pontos, apenas dizer que o Estado de Direito pressupõe hoje o Tribunal Constitucional, e o Tribunal Constitucional tem contribuído para a garantia desse Estado de Direito, para o seu desenvolvimento e para o seu aprofundamento. No Estado de Direito é indispensável que as decisões do poder político, por mais ampla que seja a maioria pontual que o sustente, respeitem as garantias e as liberdades individuais e se conformem ao equilíbrio, à separação e interdependência dos poderes constitucionalmente consagrados. E, em última análise, aí está o Tribunal Constitucional a garantir que assim é e continuará a ser. E este é um aspecto muito importante, porque a lei fundamental tem que ser algo permanente dentro da ideia de um pacto da comunidade à qual corresponde. E, de certa forma, acaba por ser uma garantia também contra as maiorias parlamentares pontuais, que não podem, obviamente, estar, por terem uma maioria parlamentar pontual, ocasional, a mudar a Constituição. Há limites de revisão constitucional, como todos sabem, seja os limites formais, seja os limites circunstanciais, seja os limites temporais e, sobretudo, os limites materiais, no caso da Constituição Portuguesa, do artigo 288 da Constituição, o que significa que há, portanto, um núcleo duro, digamos assim, há um núcleo duro de princípios e de direitos e liberdades e garantias na Constituição que não pode ser tocado mesmo em sede de revisão constitucional. E isso, no fundo, garante essa permanência da lei fundamental, independentemente dos ciclos políticos e das maiorias parlamentares e dos governos ocasionais de cada altura. Se hoje vivemos em democracia e em liberdade, devemos ao 25 de Abril, à Revolução Democrática, e o Tribunal Constitucional pode-se dizer, sem quaisquer margem para dúvidas, que tem contribuído para o desenvolvimento e o aprofundamento dessa democracia. E era isto que, fundamentalmente, de uma forma muito breve, queria aqui dizer sobre justiça constitucional e democracia, neste fórum, mais uma vez agradecendo o convite para estar aqui, uma honra e um gosto, e agradecendo a todos a vossa atenção. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado, doutor José João Abrantes. Muito importante a exposição de Vossa Excelência para mostrar
O histórico e a competência do Tribunal Constitucional Português, para nós brasileiros, é muito importante nós termos essa referência. Queria saudar a presença da minha presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro, primeira presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutora Ana Tereza Basílio. Presidente, é uma honra ser seu liderado, é uma honra para a advocacia carioca ter Vossa Excelência como presidente. Assim como eu queria saudar também a presença do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Beto Simonetti, que nos dá a honra também da sua presença. Doutora Adriana Queiroz, também, nossa digníssima advogada, também brilhante, que também nos brinda com a sua presença, assim que também como o ministro Cueva, ministro Humberto Martins, dois membros das turmas de Direito Privado, que, como a gente fala, são as melhores turmas da STJ, as turmas de Direito Privado. Vejo ali ao fundo, ministro Schietti, se a minha visão não falha, não está ali ao fundo. E se porventura esqueci doutor Padre Guerra, nossa autoridade eclesiástica, que não é nosso eterno candidato a Papa, e tenho certeza que se o Padre Guerra fosse Papa, a paz do mundo estaria estabelecida. Mas, brincadeiras à parte, eu queria agradecer mais uma vez a manifestação do professor José João Abrantes, e chamo para fazer a sua exposição o doutor Gonçalo Almeida Ribeiro, que é vice-presidente do Tribunal Constitucional e professor auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, é membro do Comitê Executivo da Associação Internacional de Direito Constitucional, licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e obteve LLM e doutoramento na Harvard Law School, dentre outras obras publicadas, enfim, artigos e participações também em diversos seminários e exposições. Doutor Gonçalo, o senhor tem a palavra. Muito obrigado. Senhor ex-presidente Michel Temer, senhor presidente do Tribunal Constitucional e meu querido amigo e antigo professor José João Abrantes, senhores e senhoras organizadores deste evento, na pessoa do meu amigo professor Carlos Blanco Moraes, académicos, magistrados, estudantes, minhas senhoras e meus senhores, eu vou, em pouco mais de 10 minutos, partilhar convosco algumas palavras sobre o tema jurisdição constitucional e democracia, e vou dividir a minha exposição em duas partes assimétricas. Uma primeira parte sobre o contexto histórico e a relevância do surgimento das jurisdições constitucionais na Europa Central e Ocidental, e uma segunda parte sobre uma matéria que alguns de vós conhecerão, mas outros não, que é a influência brasileira nas origens do muito peculiar sistema de controle da constitucionalidade que Portugal tem e que foi parcialmente exportado ou copiado por outros países do mundo lusófono. E há uma influência brasileira que é não universalmente conhecida. Ora bem, todos sabemos que, ao contrário do que aconteceu do outro lado do Atlântico, mais precisamente nos Estados Unidos da América, a justiça constitucional não fez parte da arquitetura institucional da vida pública europeia saída das revoluções liberais de finais do século XVIII e inícios do século XIX. A cultura jurídica europeia de oitocentista do século XIX era uma cultura de legalidade, crente na natureza semidivina ou demiúrgica, se quiserem, do legislador parlamentar e na infalibilidade moral da forma de lei, norma geral e abstrata. Reparem que na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, o documento programático do constitucionalismo moderno, a palavra lei ocorre nada menos do que 9 vezes, num articulado que tem 17 disposições parcimoniosas. Para as inteligências jurídicas da época, a promoção dos direitos fundamentais e a subordinação jurídica do poder político tinham por condição necessária e suficiente a legalidade, ou seja,
a vinculação dos poderes executivo e judicial a um direito geral, quer pela sua forma, um direito dirigido a sujeitos e a objetos abstratos e por natureza indetermináveis, como credor e devedor, lesante e lesado, possuidor e proprietário, administração e administrado, quer pela sua origem, um direito emanado da instituição representativa de uma comunidade política de indivíduos livres e iguais, um parlamento. As grandes transformações sociais e tragédias políticas da segunda metade do século XIX e da primeira metade do século XX puseram termo a este otimismo legalista. E permitam-me que destaque a este respeito, numa síntese a traço muito grosso, a que a pressão do tempo obriga, os 3 grandes fatores de erosão da cultura europeia oitocentista de mera legalidade. Em primeiro lugar, a fragmentação do corpo político em classes sociais e grupos de interesse, traduzida na criação de partidos políticos que disputam o poder com uma base de apoio social mais ou menos determinada. Partidos trabalhistas, partidos que envergam a bandeira feminista ou emancipatória, como seria na altura, partidos dos pequenos proprietários, partidos católicos ou cristãos. E esta fragmentação política e social revelou as preferências, os compromissos, as influências e as contingências próprias da vida política, outrora dissimuladas pela aparência impessoal das leis, da forma legal. Em segundo lugar, a necessidade crescente de intervenção dos poderes públicos em domínios da vida social anteriormente desregulados ou subsumidos ao direito comum, ao direito civil, como o trabalho assalariado, o mercado de arrendamento, os acidentes industriais, a fusão de empresas, os serviços de interesse geral ou a produção agrícola. E isto subverteu o dogma da generalidade das leis. E, em terceiro lugar, a passividade das democracias parlamentares perante o fenómeno da utilização dos seus meios e das suas formas para promover a ascensão de forças políticas antiparlamentares, antiliberais e antidemocráticas, o que evidenciou a insuficiência da legalidade para salvaguardar valores constitucionais como os direitos fundamentais, a separação de poderes, a independência judicial e a alternância democrática. A reconstrução da democracia constitucional no pós-guerra teve como principal inovação e emblema precisamente a jurisdição constitucional, o exercício da função de controle da constitucionalidade das leis, ou seja, a justiça constitucional em sentido funcional, por um órgão jurisdicional especializado e politicamente legitimado, um tribunal constitucional, a justiça constitucional em sentido orgânico. Permitam-me, visto que eu sou professor na Universidade Católica Portuguesa, o atrevimento de uma analogia teológica. A jurisdição constitucional foi instituída na Europa do pós-guerra para redimir os pecados constitucionais de uma legalidade que, concebida à imagem e semelhança da perfeição jurídica, provou do fruto proibido da política. Foi expulsa do jardim da inocência jurídica e caiu num estado degenerativo de pecado original. Como a lei não é perfeita, pode violar direitos, gerar desigualdades, licenciar arbitrariedades e ofender expectativas, a sua salvação constitucional, a sua redenção constitucional, depende de uma espécie de graça encarnada e sacrificial, que é a jurisdição constitucional. Um poder que a limita, que a corrige, que a orienta e que, em última análise, a justifica. Está claro como os juízes constitucionais, é aqui que a analogia teológica falha, não são ungidos por uma espécie de Espírito Santo do constitucionalismo, são pecadores imortais e falíveis, são eles próprios geradores do risco de se substituírem ao legislador e reproduzirem os vícios do poder que a sua instituição se destinava a purgar ou a sanear. E por isso a virtude primeira do juiz constitucional é a moderação funcional, cumprir o papel de editar as leis sem cair na tentação de as reescrever, limitar e justificar a função legislativa sem privar o legislador do seu livre-arbítrio democrático. As jurisdições constitucionais, de que vos acabei de falar numa síntese muito grosseira, são a grande inovação institucional e símbolo ideológico das 3 vagas de democratização europeia do pós-guerra. Na Alemanha e na Itália, nos anos 40, em Portugal e Espanha, nos anos 70, na Europa de Leste, após a queda do Muro de Berlim em 1989.
Por outro lado, em muitos países de outros continentes que fizeram a transição democrática no último quartel do século passado, o século XX, este arquétipo institucional foi reproduzido. E em alguns regimes autoritários com constituições semânticas, instituíram-se jurisdições constitucionais para projetarem uma aparência de normalidade constitucional, para credibilizarem o regime. E pode por isso dizer-se que os tribunais constitucionais, instituição que eu tenho a honra de servir no caso português, são no imaginário político-institucional do nosso tempo o principal seguro de vida dos direitos fundamentais e do império do direito, bem como a forma típica de uma cultura de verdadeira constitucionalidade que se sucedeu à cultura oitocentista de mera legalidade. E este é, em suma, o papel da jurisdição constitucional numa democracia, o tema deste painel. E antes de vos deixar, queria dizer-vos mais 2 ou 3 palavras sobre uma matéria que certamente aos brasileiros que aqui estão muito interessará e que poderá não ser conhecida por todos. Portugal tem um sistema de controle da constitucionalidade que é praticamente único no mundo. E só não é único aí onde se faz sentir a influência da cultura jurídica portuguesa. É um sistema misto, porque ele combina em doses praticamente iguais os traços essenciais dos 2 grandes modelos ou sistemas puros de controle de constitucionalidade das leis. O sistema difuso, que teve origem no famoso acórdão Marbury versus Madison em 1803 nos Estados Unidos da América, que se caracteriza pelo seguinte: a justiça constitucional é administrada pelos tribunais comuns no quadro da sua competência para decidirem litígios e garantir a legalidade. Em segundo lugar, o modo de recorrer de uma decisão quanto à constitucionalidade de uma lei é interpor um recurso ordinário para um tribunal de instância superior, até se chegar ao tribunal de vértice, que é um supremo tribunal da jurisdição comum. E o terceiro traço essencial, que é de que a decisão de inconstitucionalidade produz efeitos no caso concreto, inter partes. O outro modelo é um modelo com origens completamente diferentes. Na boa tradição europeia continental é um modelo de origem académica. Foi concebido pelo gênio intelectual do grande jurista austríaco do século XX, Hans Kelsen. E tem como características essenciais precisamente o oposto ou características simétricas do modelo de controle difuso. É um modelo de controle concentrado. A função de fiscalizar a constitucionalidade das leis é confiada a um órgão jurisdicional especializado, um tribunal constitucional, com uma composição própria e uma legitimidade específica. Em segundo lugar, o modo desse tribunal apreciar a constitucionalidade das leis é por uma de 2 vias. Ou através de um procedimento ou processo de fiscalização abstrata, quando a questão, sem nenhuma ligação com um caso concreto, é submetida ao tribunal por órgãos autorizados para esse efeito pela Constituição, ou, alternativa, estatisticamente mais comum, quando num litígio ao caso concreto, que corre os seus termos num tribunal comum, se suscita uma questão de constitucionalidade do direito aplicável, caso em que o juiz do processo tem o poder e o dever de suspender a instância, enviar os autos, o processo, para o Tribunal Constitucional para que ele aprecie a questão de constitucionalidade do direito aplicável como uma questão incidental ou prejudicial para a apreciação ou a decisão ou o julgamento do litígio ou do caso concreto. E o terceiro aspecto fundamental é que a decisão do Tribunal Constitucional, quer em fiscalização abstrata, quer em fiscalização concreta, tem efeitos não inter partes ou no caso, mas efeitos erga omnes, ou aquilo a que se designa no direito português força obrigatória geral. Agora, em Portugal, há uma mistura das 2 coisas. Todos os tribunais, qualquer tribunal, tem o poder e o dever de apreciar a constitucionalidade da lei, da norma aplicável no caso concreto. As decisões desse tribunal são decisões recorríveis para os outros tribunais superiores, da mesma ordem jurisdicional. E, em terceiro lugar, a decisão de inconstitucionalidade num caso concreto produz efeitos apenas naquele caso. Mas, por outro lado, há um tribunal constitucional, um tribunal especializado. Esse tribunal tem não a única palavra, como nos sistemas de matriz austro-germânica, mas tem a última palavra sobre a constitucionalidade das leis. É, portanto, um tribunal que atua não sob a forma de um reenvio prejudicial, mas como tribunal de última instância numa cadeia de recursos.
embora com competência apenas para apreciar a questão de constitucionalidade, e a decisão do Tribunal Constitucional, se for fiscalização abstrata, tem força obrigatória geral, e se for fiscalização concreta, só tem efeitos no caso concreto. É uma mistura do modelo europeu continental, kelseniano, austro-germânico e do modelo americano de controle difuso. Agora, como é que Portugal tem este modelo que é perfeitamente singular no contexto europeu? Porque Portugal teve, pelo menos nominalmente, justiça constitucional antes de qualquer outro país europeu. E teve-o por influência brasileira. O sistema americano chegou a Portugal por influência brasileira. Em 1910, Portugal tornou-se uma república. Em 1911, foi aprovada a Constituição da Primeira República Portuguesa. Os constituintes portugueses, que aliás redigiram esta Constituição de uma forma apressada, foram naturalmente procurar inspiração ao exemplo brasileiro. O Brasil tinha uma Constituição republicana desde 1891. Essa Constituição brasileira teve a enorme influência intelectual do gigante do direito brasileiro Rui Barbosa, jurista que tinha estudado nos Estados Unidos e tinha grande influência do direito constitucional americano. E Rui Barbosa viu três coisas no direito americano que eram na altura vistas como as características promissoras de uma jovem república no Novo Mundo. Um sistema de governo presidencial, a grande alternativa a uma monarquia constitucional, por um lado, uma divisão de poderes vertical, a que os americanos chamaram um sistema federal, daí a designação do famoso O Federalista aos Federalist Papers, e, em terceiro lugar, o controle da constitucionalidade das leis, que tinha sido iniciado pela decisão Marbury versus Madison nos Estados Unidos. Ora, os portugueses que estiveram envolvidos na redação da Constituição de 1911 não foram buscar o exemplo presidencialista, que não tinha tradição na Europa, não foram buscar o federalismo, que não fazia sentido num império colonial como o português, ou seja, um país pequeno na Europa, mas com províncias ultramarinas, mas numa posição de subordinação colonial e não de igualdade em relação à metrópole, mas foram buscar a terceira coisa, o controle da constitucionalidade das leis. Portanto, Portugal tem, desde 1911, por influência brasileira, controle difuso de constitucionalidade das leis, e quando, após o 25 de Abril, Portugal transitou para a democracia, acabou por aprovar uma Constituição democrática, e quando essa Constituição foi revista pela primeira vez, e nessa revisão se normalizou a democracia portuguesa, extinguindo-se um órgão de tutela militar que existia na sua versão originária, chamado Conselho da Revolução, e foi criado o Tribunal Constitucional, aquele tribunal que o presidente José João Abrantes preside e que eu sou vice-presidente. Esse tribunal, que foi criado como exemplo de que Portugal tinha completado uma transição para uma democracia tipo ocidental como existia no resto da Europa, não substituiu o sistema de controle difuso, mas, pelo contrário, somou-se a esse sistema de controle difuso, gerando, por isso, este sistema misto em que há, na sua origem, na sua árvore genealógica, a marca indelével do direito brasileiro. Portanto, não são só os juristas portugueses que influenciam, às vezes, o direito brasileiro. O direito português deixou uma marca perene, neste como noutros aspectos, por exemplo, o habeas corpus, mas uma marca perene no direito constitucional português. Muito obrigado pela vossa paciência. Muito obrigado, doutor Gonçalo. Muito obrigado pela sua exposição. De maneira muito clara e brilhante, apresentou os modelos de tribunais constitucionais, tanto na Europa como no mundo. E, sem maiores delongas, também agradecendo demais a presença do professor Carlos Blanco, aqui nos honrando com a sua presença. Eu vou passar a palavra ao nosso eterno presidente Michel Temer, que é ex-presidente da República do Brasil, é advogado, professor, foi presidente da Câmara dos Deputados por 3 mandatos, é um expoente do direito constitucional no Brasil e no mundo. Não tem um estudante no Brasil que não tenha estudado a sua clássica obra Elementos de Direito Constitucional. É uma referência para todos nós, para os amantes do direito, para nós advogados. É uma honra ter Vossa Excelência aqui para poder apresentar e expor suas ideias, e razão pela qual eu passo a palavra para Vossa Excelência. Essa apresentação, naturalmente, né, aumenta a nossa responsabilidade nesta tribuna. Né? E o interessante
eu, depois de saudar os meus companheiros aqui de mesa, e naturalmente cumprimentar todos os amigos e amigas que estão no auditório, eu quero inaugurar a minha fala dizendo que eu vou revelar obviedades, trivialidades, e que de alguma maneira me constrangem, porque estou aqui na presença de eminentes membros do Judiciário, eminentes membros da Advocacia, do Ministério Público, não é, ministro Humberto Miranda, professor Levi, professor Blanco de Moraes, Baleia Rossi, Marum, Newton Cardoso Filho, senhora presidente da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, Luiz Felipe, eminentíssimos embaixador que honra o Brasil aqui em Portugal. Toda vez que eu venho para cá, eu me orgulho da nossa embaixada, do ministro Humberto Miranda. Porque, na verdade, essa representação é uma representação fundamental para o nosso país. E quando eu digo que eu vou dizer trivialidades, obviedades, eu também revelo desde já, eminentes professores, que são trivialidades recolhidas no texto constitucional. É interessante, eu até confesso, vou dar aqui um depoimento muito claro, né? Eu estou um pouco cansado até e um pouco decepcionado de dar entrevistas para responder perguntas óbvias. E perguntas óbvias que sempre encontram resposta na Constituição Federal. Eu vejo, por exemplo, vou dar alguns exemplos triviais, né? Um deles é essa questão da regulação da internet, né? Das plataformas digitais. É interessante, as pessoas não leem a Constituição, porque se lesse a Constituição lá no artigo 5º, está dito de maneira solarmente clara que é livre a liberdade de expressão, vírgula, vedado o anonimato. E o que mais se faz nas plataformas digitais é exatamente exercitar o anonimato. Eu, quando mando uma carta aos leitores para um jornal, eu sou obrigado a dar o meu registro geral, minha carteira de identidade, sob pena do jornal não publicar a minha carta, porque o jornal está, naturalmente, muito atento a este singelíssimo dispositivo constitucional que garante a mais ampla liberdade de expressão, mas veda o anonimato. Eu vejo que impunemente, e vocês sabem que as plataformas digitais fazem isso, elas impunemente levam o anonimato às últimas consequências. E daí as chamadas notícias falsas, que na expressão inglesa, muito utilizada no Brasil, não sei se em Portugal, fake news, não é? Mas é interessante, as pessoas não se dão conta deste fato. Quando se dão conta deste fato, é claro que dizem, basta aplicar a Constituição Federal. Aqui eu digo com frequência, e a todo momento eu respondo indagações, professor Blanco de Moraes, governador Mauro Mendes, eu respondo a perguntas, mas o que está acontecendo lá no Brasil, essa invasão de competências de um poder em relação a outro poder, será que vai haver um distúrbio institucional no nosso país? E digo aqui aos senhores colegas de Portugal, que têm uma tranquilidade institucional muito grande, que nós também temos lá uma democracia consolidada, mas necessitando naturalmente fazer esses pequenos ajustamentos. Quanto dizem, mas será que haverá um conflito insuperável, inafastável dos poderes do Estado? Eu digo absolutamente não. O que é preciso é que as pessoas dialoguem, não é? E é interessante como esta coisa da harmonia dos poderes, que é uma determinação, professor Levi, do texto constitucional, não é verdade? E o texto constitucional não é um produto do constituinte. Eu fui constituinte, foi meu primeiro mandato como deputado federal. Mas eu estava lá representando a vontade do povo. O povo no Brasil, que em 5 de outubro de 1988, resolveu reconstituir o Estado brasileiro. E para fazê-lo, como não poderiam reunir-se 160, 170 milhões em praça pública para dizer como queriam reconstituir o Estado, disseram, olha aqui, eu vou mandar representantes meus, que em meu nome vão reinaugurar o Estado brasileiro. E não é sem razão que no preâmbulo da Constituição está escrito, nós, os representantes do povo brasileiro,
em seu nome, editamos a seguinte Constituição, ou seja, constituímos ou reconstituímos o seguinte Estado brasileiro. Portanto, quando se determina a harmonia entre os poderes, esta não é uma determinação do Constituinte, de quem redigiu a Constituição. É uma determinação do povo, que também não pode se reunir a todo momento. Estou dizendo coisas que vêm lá de Montesquieu, né? E não pode reunir-se a todo momento para dizer como quer executar, como quer julgar, como quer legislar. Então diz, olha, eu vou criar órgãos do poder, não é? 3 órgãos, não é? Portanto, não se pode falar em tripartição dos poderes, pode-se falar em separação de poderes, porque são órgãos. O poder é uma unidade. O poder é exercido, é determinado, é utilizado, é determinado pelo texto constitucional apenas para a única autoridade existente no país, que se chama povo. Não é sem razão, não é, ministro? Que a Constituição diz todo o poder emana do povo, não é? Ninguém tem poder próprio. As autoridades constituídas, eu fui presidente da República, eu era autoridade constituída e, portanto, secundária. E por que secundária? Tendo de prestar obediência à vontade primeira, que, reitero, está no texto constitucional, não é? De modo que toda vez que há uma desobediência ao texto constitucional, há imediatamente uma inconstitucionalidade, que é o aspecto formal, mas politicamente há uma desobediência imediatamente à vontade do povo. Essas opiniões tão singelas, eu até me envergonho um pouco de dizê-las, mas tão singelas, elas precisam pautar novamente os costumes nacionais. E quando eu falo, quando essas perguntas, se vai haver divergência insuperável entre os poderes do Estado, eu digo interessante, estas coisas acabam tomando conta da consciência nacional. Quando eu presidia a República, havia uma repórter que ficava na frente do Palácio Presidencial, o Marum se lembra disso, ficava na frente do Palácio Residencial, aos sábados e domingos, e quando entrava lá um ministro do Supremo, um presidente do Tribunal de Contas da União, ela noticiava, mas noticiava baixinho, como se fosse uma coisa subterrânea, criminosa. Acabou de entrar no Palácio Residencial o ministro fulano do Supremo Tribunal Federal. Então, veja como essa coisa da divisão que se prega, que se alardeia com uma violência extraordinária, né? Ela acaba tomando conta, Baleia, de todas as instituições. E as pessoas acabam acreditando nisso. Ora, é natural que você só pode ter harmonia se dialogar. Não há outra maneira, até no plano pessoal. Você só se harmoniza com as pessoas se houver diálogo. Também assim na atividade política, institucional e pública. Os poderes têm que dialogar entre si, as pessoas têm que conversar entre si. E agora ainda, quando me perguntam sobre o IOF, né, que foi objeto de um decreto legislativo que suspendeu a sua vigência, eu disse, olha, o Congresso tem o direito de fazer isso, o Executivo poderia remeter esse projeto e o Judiciário, se provocado, necessariamente tem que dar uma palavra, não é? E até com toda franqueza, faço um pequeno comentário político que fiz há pouco. O que houve, na verdade, no caso do IOF, foi a falta de diálogo. Porque nós, quando fazíamos alguma coisa, o doutor Levi estava no meu governo e acompanhou tudo isso, nós primeiro conversávamos imensamente com o Congresso Nacional, porque aqui no Brasil, senhores colegas e amigos de Portugal, nós temos muita consciência, ou a ideia equivocada, de que o presidente da República pode tudo. E não pode. Só pode se tiver apoio do Congresso Nacional, não é? Porque nós temos, convenhamos, até isso é fruto, eu tomo a liberdade de dizê-lo, fruto da nossa formação desde o Brasil Colônia, não é? Desde o Brasil Colônia nós tínhamos o quê? Primeiro, as capitanias hereditárias, que era uma centralização em torno do capitão-geral. Depois, os governos gerais, era uma centralização em torno do governador-geral. Depois, no Império, nós tivemos até o chamado poder moderador, que era a chave política do Império. E nos vários episódios, desde a República, nas várias constituições, nós sempre tivemos movimentos autoritários. Nós tivemos um período de 30 a 45, 1930 a 1945, onde nós tínhamos presidencialismo, aliás, tínhamos presidente, mas não tínhamos presidencialismo.
porque o presidencialismo supõe a temporariedade de mandatos e a escolha pelo povo. Foram 15 anos de um único poder. Depois tivemos, de 64 a 86, 87, também um sistema que havia presidente, mas não era o presidencialismo, um regime autoritário. Isto é que nos levou, digo eu, à Constituinte de 88, que estabeleceu, logo no artigo 1º, vocês vejam que coisa curiosa, viu, embaixador? Logo no artigo 1º, Brasil é um Estado democrático, e bastaria ficar aí. Mas isso é um Estado democrático de direito. Porque nós estamos, e nós sabemos que na ciência política, a ideia de Estado democrático e Estado de direito é mais ou menos a mesma coisa. Mas nós ansiávamos tanto por um retorno a um sistema participativo, a um sistema de liberdades individuais, que nós acrescentamos, é um Estado democrático de direito, não é? E assim, quem examina o texto constitucional verifica uma coisa curiosa. Todo o texto, não é? Realmente nós tratamos de todos os assuntos na Constituição Federal. E foi com grande alegria que, entrando aqui hoje, os repórteres me perguntaram, olha, o ministro Gilmar, hoje pela manhã, disse que é preciso dar um tempo para pacificar o país, harmonizar o país. É interessante, eu fiquei felicíssimo com isso, porque isto é o mero cumprimento do texto constitucional, não é, senhor padre? É cumprimento do texto constitucional, desde o preâmbulo, e preâmbulo é de preambular, e, portanto, antes de caminhar, portanto, antes de entrar no texto, e o preâmbulo, a quem ninguém dá muita importância, é, na verdade, a síntese do recado político que o povo dá aos constituintes. Lá no preâmbulo está dito, olha aqui, vocês vão constituir um Estado, vocês me perdoem essa informalidade que eu estou falando, porque só para ilustrar o que eu quero dizer, né? Na verdade, o povo disse, olha aqui no preâmbulo, vocês vão constituir um Estado pautado pela ideia da paz interna e internacional, não é? Esta é a regra estabelecida no preâmbulo. E quando vão lá, abrem o texto positivo da Constituição, logo no artigo 1º, o Brasil é uma república federativa pautada pelos seguintes princípios, entre eles, número 2, ou 3, ou 4, a solução pacífica das controvérsias. Então, toda a estrutura constitucional brasileira é conducente à ideia da harmonia, da paz, da tranquilização, da segurança social, e não da radicalização. Ele é, sim, isto eu devo dizer, com bastante entusiasmo. Ele é pregador, não é, da polarização, mas a polarização de ideias, a polarização de sistemas, a polarização de programas, não a radicalização. Não é para estabelecer brasileiro contra brasileiro, nós contra eles, ou instituição contra instituição, ou corporação contra corporação. É para saber que o poder de quem está nele, que está ocupando o poder, não será um poder absoluto. E por isso que existe oposição. A oposição é fundamental na democracia, porque ela é fruto da própria democracia. A oposição visa fazer com que o poder não seja absoluto. Quem está na situação tem que ir com calma, não é? Porque a oposição está lá fiscalizando, criticando, contraditando, contrariando, contradizendo, observando, não é? E é claro que eu estou dando um conceito jurídico constitucional de oposição, não é? Se eu quiser levar as últimas consequências, eu dou o exemplo do Reino Unido. No Reino Unido é assim, você tem o gabinete da situação e tem o gabinete das sombras. O que é o gabinete das sombras? É o gabinete da oposição, que vai fiscalizar a situação, não é? Então, na verdade, esses critérios todos estão descritos no texto constitucional. E, portanto, quando há um incentivo à radicalização, não é? E eu devo dizer que politicamente, muitas vezes, isso interessa a determinados setores, isto é contrário ao texto constitucional, não é? Você chega, muitas vezes, ao poder sem um programa, sem um projeto, não é? Então, é a disputa de A contra B, fulano contra Beltrano, e não a disputa de um programa A contra o programa B ou o programa C, não é? Mas, sem embargo disso, nós temos, viu, professor, uma democracia consolidada no nosso país. Ainda ontem, lá em Coimbra, um dos oradores dizia, nós passamos, acho que foi o Alexandre Moraes, nós passamos por 2 impeachments, num Estado ainda jovem, porque nós temos 37 anos de vida. O novo Estado brasileiro tem 36, 37 anos de vida. Já tivemos 2 impedimentos.
E quase tivemos tentativas de golpe, etc, etc, etc. E sem embargo disso, a democracia prevaleceu. Não foi o impeachment que impediu a sequência governativa, ao contrário, permitiu a sequência governativa sem nenhum trauma, a não ser o trauma político-institucional, que é outra coisa, mas o trauma político-administrativo não houve. Porque, na verdade, até, toda a modéstia de lado, muitas vezes os impeachments trazem situações ou soluções de natureza econômica, pessoal, democrática, etc. Não é verdade? Mas é interessante, eu digo isso, até me permita, eu digo com certo entusiasmo, porque eu tenho falado em muitos foros, né, e eu vejo que as pessoas abrem os olhos. Né? Interessante, tudo isso está na Constituição. Eu me recordo, vou dar mais um exemplo concreto, eu me recordo de professores, no tempo da pandemia, houve muito uma disputa levada ao Supremo Tribunal Federal para saber se os municípios poderiam ou não legislar, determinar nas suas localidades restrições em função da pandemia. E aquilo foi levado para o Supremo Tribunal Federal. Eu só fiz pegar uma noite lá, abrir a Constituição e está dito lá: a União, em matéria de saúde, pode editar normas gerais, os estados podem editar normas especiais e os municípios normas locais de acordo com as suas peculiaridades. Está escrito no texto constitucional. Os amigos aqui do Brasil sabem a confusão que deu isto durante muito tempo. Fruto do quê? Fruto do desprezo pela Constituição Federal. É claro que o Supremo, muito adequadamente, disse: olha aqui, a Constituição estabelece isto, etc, etc, etc. Né? Outra coisa interessante, quando fui presidente, eu estabeleci uma coisa chamada teto para os gastos públicos, para reduzir a dívida pública, porque a dívida pública é algo que paga juros, e juros é coisa que você paga, vai embora, não tem nenhuma consequência em favor do país. E nesta medida, nesta emenda constitucional, embaixador, que nós estabelecemos o teto, há um parágrafo que diz assim: olha aqui, em caso de calamidade, de urgência, de comoção interna ou calamidade pública, você pode usar créditos extraordinários que ficam fora do orçamento. Estava escrito, está escrito ainda, na emenda constitucional do teto para os gastos públicos. Pois bem, quando chegou a pandemia, nova discussão. Como é que se vai aplicar verbas fora do teto? É interessante, por mais que muitas vezes, também modestamente, eu dissesse: olha, já tem a solução escrita aí, né? Nós estamos diante de uma calamidade pública. E diante da calamidade, podem-se usar créditos extraordinários e até, no particular, por medida provisória. Não é? E deu-se uma grande discussão para saber se podia ou não podia. Daí saiu até um orçamento de emergência, uma coisa assim. Não é? Por que eu digo isso, meus amigos? Para, na verdade, no fundo, fazer uma defesa da Constituição Federal. Porque a Constituição acaba resolvendo tudo, padre. Todo problema, você vai lá, a Constituição, você encontra. Vocês querem ver mais um exemplo concreto? Interessante, eu tenho muito apreço pelos sindicatos em geral. Mas na minha cabeça não. Por determinação constitucional, só poderiam manter-se associados aqueles que voluntariamente desejassem. E, de fato, lá no mesmo artigo 5º, professor Blanco, que trata dos direitos individuais, está dito o seguinte: a ninguém é proibido determinar compulsoriamente a filiação, não é? E eu falo isso por causa do tal imposto sindical, que o sujeito automaticamente estava vinculado. É proibido pela Constituição. Vocês percebem? Então, certos ajustamentos vão sendo feitos ao longo do tempo para, digamos, uma espécie, como poderia chamar, de uma consolidação definitiva da democracia. E hoje mesmo, quando se fala em inteligência artificial, muitos dizem: mas o que será do direito quando a inteligência artificial começar a agir de uma maneira que talvez possa substituir até a inteligência humana? Eu digo, é inviável, ministro, dizer que você não vai ter o direito, porque a não ser que você não tenha mais sociedade. Se você não tiver mais um grupo organizado, porque na verdade o que é o direito? O direito é um grupo organizado. Não eram os latinos que diziam ubi societas, ibi jus, ibi societas. Onde está a sociedade, está o direito. Onde está o direito, está a sociedade.
Então, quando se fala em inteligência artificial, que vai tumultuar e até impedir a aplicação do direito, eu digo absolutamente inviável, a não ser, reitero, que se pense em extinguir o Estado, como sociedade. O Estado é uma organização, fruto da ordem jurídica, fruto daqueles que puderam constituir esta sociedade chamada Estado, que é o povo. Não é? Então, eu digo essas obviedades, pedindo licença aos doutos que estão aqui, porque todos sabem disso, não é? Mas de vez em quando é preciso relembrar, e a minha função nos últimos tempos tem sido precisamente esta: reiterar que nós vivemos, primeiro, uma democracia plena, com o Congresso funcionando, aqui há vários congressistas, com o Judiciário funcionando, e por mais que se critique o Judiciário, o certo é que vocês sabem que a jurisdição é algo inerte, só age se provocado, e o Judiciário é imensamente provocado. E quando provocado, tem que dar uma decisão. Não se pode imputar-lhe culpa porque ele decide. Até porque, reitero, de fora a parte nós temos tratado de todos os temas, não é? Ainda nós criamos, ao lado da ação direta de declaração de inconstitucionalidade, a declaração de constitucionalidade, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, o controle da inconstitucionalidade por omissão e até o mandado de injunção. Eu, cidadão comum, se eu perceber que há uma tardança em o legislativo regulamentar um determinado dispositivo constitucional, eu posso ir com um mandado de injunção ao judiciário para dizer, olha aqui, o legislativo não regulamenta esse dispositivo, se vier a regulamentar, eu tirei o direito tal e qual. Então, ora, isso deu um volume extraordinário de ações para o Judiciário, no particular, para o Supremo Tribunal Federal. Então, com isso, primeiro ponto, eu reitero, nós temos uma democracia consolidada nesses 37 anos. Segundo, nós temos muitas críticas que são feitas indevidamente aos poderes do Estado. E terceiro ponto, é preciso apenas, aqui uma coisa singelíssima, ler a Constituição, porque a Constituição resolve tudo. Obrigado, professor Temer, pela brilhante exposição, fruto do seu amplo conhecimento da matéria e experiência pessoal que tem. Poucas pessoas sabem, mas a advocacia tem que ser eternamente grata ao professor Temer, que, quando constituinte, introduziu o artigo 133 na Constituição, que garante aos advogados suas prerrogativas, diz que o advogado é inviolável pelos seus atos e é indispensável a administração da justiça. A advocacia brasileira é muito grata ao professor Temer por tudo que faz e fez pela advocacia e pelo Brasil. Eu, para manter o nível elevadíssimo do painel, não sei antes agradecer também a presença do embaixador Carreiro, que acaba de se ausentar, também aos desembargadores do Tribunal do Rio, desembargador Mauro Martins, desembargador José Carlos Maldonado. Eu vou, sem mais delongas, passar a palavra ao nosso eterno presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, professor Marcos Vinícius Furtado Coelho, que é nosso MHV, eterno presidente, membro honorário vitalício do Conselho Federal da OAB. Vossa Excelência fala da onde quiser. Além disso, foi também Procurador-Geral do Estado do Piauí, é presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais, enfim, autor de obras jurídicas, garantias constitucionais e segurança jurídica, dentre tantas outras obras, que também é estudado e lido pela geração mais nova e pela geração mais moderna. Enfim, meu querido amigo Marcos Vinícius, Vossa Excelência tem a palavra para sua exposição. Obrigado.
Em primeiro lugar, gostaria de saudar todos os colegas da mesa, especialmente este grande professor de Direito Constitucional, ex-presidente da República, ex-presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, de quem tenho a honra de ter sido advogado. Não há um título melhor para um advogado do que poder pronunciar que foi advogado de um grande constitucionalista como é Michel Temer, quando era presidente da República, que para mim foi uma honra inominada ter sido o escolhido por Vossas Excelência à época para ser seu patrono. E uma procuração outorgada para o advogado não há algo mais especial, há algo mais generoso, por isso toda a minha saudação especial, minha homenagem, como fez o nosso querido Paulinho Salomão, que também é uma grande autoridade, além dos conhecimentos jurídicos, é vice-presidente do Vasco da Gama, o time do Brasil de grandes conquistas, e que é uma expressão da União Brasil-Portugal, lá no Rio de Janeiro e em todo o país. Eu digo para o presidente Michel Temer que ele é a maior autoridade aqui presente nessa mesa, por ser o vice-presidente do meu clube do coração. Mas eu saúdo os presidentes da Corte Constitucional e vice-presidente José Abrantes e Gonçalo Ribeiro, e os parabenizo pela exposição tão vivaz sobre o modelo constitucional português e a sua comparação com o que ocorre no mundo, e inclusive no Brasil. Saúdo o grande jurista Bineboy, que aqui se encontra. Bineboy teve uma contribuição comigo quando eu era presidente da Comissão Constitucional da OAB, junto com o então presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, porque imagine, dentre as obviedades do presidente Michel Temer de nosso país, houve a discussão se as Forças Armadas possuem poder moderador. E quando estamos aqui diante da jurisdição constitucional e democracia, que é o nosso tema, verifica-se o quanto que é distante da realidade constitucional imaginar que o Brasil, deste milênio, poderia ter um poder moderador entregue às Forças Armadas, um poder que só existiu, como todos sabemos, na primeira Constituição, na Constituição Imperial, que era atribuída ao imperador do Brasil. Então, queria se transformar as Forças Armadas no que era o imperador do Brasil. E quando nós sabemos, ela não possui essa função, não possui essa dimensão. A Ordem dos Advogados do Brasil foi ao Supremo Tribunal Federal. Elaboramos antes um parecer jurídico, assinado pelo presidente Felipe Santa Cruz, por mim e pelo Gustavo Bineboy. Esse parecer resultou em uma ação que a OAB ingressou com amicus curiae no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo, por unanimidade de seus pares, afastou por completa a possibilidade das Forças Armadas terem essa utilidade, essa função, porque, como sabemos, o Brasil, tal qual os Estados Unidos, como foi pensado por Rui Barbosa ao fundar a nossa República, trouxe o check and balance dos Estados Unidos da América, os freios e contrapesos, como a medida a ser adotada, o controle recíproco entre os poderes. É este que deve ser a pedra de toque da nossa democracia. Os poderes, no âmbito de suas competências, se controlam reciprocamente. E deste controle recíproco é que surge a permanência da estabilidade democrática, sem a necessidade do poder civil chamar o poder armado, o poder militar, para intervir no debate político, no debate jurídico da nossa sociedade. Mas uma saudação especial à professora Manolita Hermes, que aqui se encontra, competentíssima, capaz, e que representa a força e a competência da mulher advogada, e que também expresso a saudação na pessoa da Ana Tereza Basílio, que aqui se encontra, que também representa esta força da mulher competente na nossa advocacia. Bem falou a homenagem feita pelo Paulinho Salomão ao presidente Temer pela emenda que ele propôs, que foi acolhida pelo então relator da Constituinte, Bernardo Cabral, ex-presidente da OAB Nacional, que resultou no artigo 133 da Constituição, que traz com que nós, advogados no Brasil, tenhamos a inviolabilidade do exercício profissional e a indispensabilidade no exercício da jurisdição. E também uma outra
importante reconhecimento ao presidente Michel Temer. Quando ele era presidente da Câmara dos Deputados, ele foi autor de um importante projeto de lei que resultou na lei que tornou inviolável o escritório de advocacia. À época, eu era presidente da Comissão de Legislação da OAB, o presidente César Brito era o presidente nacional da entidade, fomos ao presidente Temer pedir a adoção desse projeto, e ele disse, e depois escreveu isso no prefácio de um livro que eu escrevi com César Brito, comentando esta lei, que fazia a lei com uma impacientação intelectual, sem conforto intelectual, porque o artigo 133 da Constituição já era suficiente, não precisava uma lei para dizer que a Constituição deveria ser cumprida. Mas como no Brasil portaria às vezes vale mais que Constituição, nós tínhamos que ter uma lei para dar efetividade à nossa Constituição, e ele foi autor desta lei que trouxe uma melhor organização e afastou, portanto, o escritório da advocacia de qualquer interferência por parte do Estado policial, garantindo a paridade de armas entre advogados e membros do Ministério Público, com a lógica de que se os advogados não temos acesso aos computadores da acusação, a acusação não pode ter acesso aos computadores da defesa. Essa paridade de armas é trazida por essa importante lei que hoje somente é realidade porque temos no judiciário brasileiro pessoas, magistrados com a sensibilidade do ministro Humberto Martins, que aqui se encontra, ele que é, e o saúdo em sua pessoa, todos os ministros do STJ que estão ou vieram neste momento, ele que tem sido sempre firme na defesa das prerrogativas dos advogados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. E disso é testemunha tanto o meu querido amigo e irmão Beto Simonetti, presidente da OAB Nacional, que aqui se encontra, que vem liderando a nossa entidade, como o Pedro Paulo, conselheiro federal, que preside a Comissão de Prerrogativas da nossa entidade. Gostaria de saudar a todos, mas me permitam, para não tomar mais o tempo, fazê-lo apenas nas pessoas dos deputados federais Júlio Arcoverde, Dudu da Fonte, Baleia Rossi, que aqui se encontram, e assim homenagear o Parlamento brasileiro, que é tão importante quanto os demais poderes na construção da nossa democracia. 4 pequenas reflexões e breves, porque eu sei que já estamos no adiantar da hora. Primeira é sobre o tema que nos encontramos. Democracia, jurisdição constitucional, qual a relação, qual a importância e qual deve ser a atuação das Cortes Supremas em relação à defesa da democracia. Não é um tema de respostas fáceis, não é um tema simples, não é um tema que deve ser tratado na base do tudo ou nada. Porque qualquer tema político, e democracia é um tema político, é um tema de exercício de poder. Qualquer discurso político é um discurso que diz respeito ao exercício de poder. E quando se tem um exercício de poder em debate, em discussão, faz-se necessário que ele seja enfrentado com cautela, prudência, porque senão a dose se transforma em veneno. É essa proporcionalidade entre o remédio e o veneno que está na dose que devemos sempre observar e verificar. Hoje de manhã, na abertura deste evento, o presidente Beto Simonetti lançou em boa hora uma importante campanha pela pacificação do país. Não é possível que os extremos deem a nota do que deve ser o Brasil. Não é possível que a falta de racionalidade, a falta do diálogo, seja o encaminhar do nosso país. Temos que construir consensos, temos que construir unidade de ação. E o presidente Temer trouxe aqui, na sua palestra, o ponto, o elo que deve nos unir, a Constituição Federal, a Constituição da República. Fora da Constituição não há salvação. E lá na Constituição nós temos os elementos que são basilares para a construção de uma nação justa, fraterna e solidária. E é preciso amar o elo que nos une, e este elo é a Constituição da República, que deve ser aplicada, e creio eu que se todos os poderes do Brasil, o Congresso, o Judiciário, o Executivo, apoiarem a campanha da OAB, os partidos políticos, para que todos possam dialogar, de verdade escutar, de verdade construir consensos e evitar que os extremistas, os radicalismos, deem conta de encaminhar as pautas de nosso país.
porque, afinal de contas, a própria definição do que é democracia é algo que não é pacífico. Na doutrina, na história universal, na ciência política, que democracia nós estamos tratando? Porque os conceitos políticos, como os conceitos jurídicos, normalmente possuem vários significados. Mas penso que hoje, em termos de democracia, nós temos duas ideias que parecem ser hegemônicas e parecem ser consensuais. Que democracia deve ser a prevalência da vontade da maioria, mas com respeito às necessidades das minorias. E neste equilíbrio é que devem os poderes se organizarem e conviverem mutuamente. Dito isso, uma segunda reflexão. Como que a Suprema Corte, a jurisdição constitucional, deve intervir nesse debate? Muito prega uma Suprema Corte mais ativista, que intervenha na atividade pública, que intervenha em todos os pontos e que decida, em nome do parlamento, em nome da sociedade, os grandes temas da nação. Outros defendem uma Suprema Corte mais contida, mais passiva, uma Suprema Corte que permita que o Congresso e o debate político ocorra. E qual deve ser a virtude da Suprema Corte? Novamente, a virtude deve estar no equilíbrio. Há momentos em que temos que ter virtudes ativas. A virtude está justamente quando há necessidade de garantir direitos fundamentais, mesmo quando a maioria não quer que eles sejam respeitados. Mesmo quando a maioria não quer o direito de defesa, o devido processo legal, a Suprema Corte assegura o devido processo legal porque está posto na Constituição. Mesmo quando o Executivo não quer vacinas em um país que está numa pandemia, ou quando o Executivo Central não quer a atuação do Executivo Municipal e Estadual no combate a uma pandemia, a Suprema Corte intervém numa atitude ativa para que haja a proteção da saúde pública. E quando a própria democracia corre riscos evidentes e iminentes, a Suprema Corte há de intervir. Mas essa virtude ativa deve ser equilibrada com uma virtude passiva, com uma autocontenção, com uma deferência aos outros poderes. Porque há o que se chama de capacidade institucional dos poderes para as escolhas políticas legítimas, o que não deve a jurisdição constitucional intervir sob pena, e Kelsen advertiu isso há muito tempo atrás, de termos o governo dos juízes e não o governo dos eleitos pelo povo. É preciso, portanto, este equilíbrio entre as virtudes ativas e as virtudes passivas. E, como disse, não há respostas fáceis, não há respostas prontas, há reflexão a ser feita, sempre, em cada momento, e penso que o nosso país tem tido a maturidade suficiente para que essas virtudes sejam praticadas e não exacerbamos e permaneçamos dentro de um regime democrático. De novo, o diálogo institucional deve haver, e a falta de diálogo é que gera, como já dito aqui, muitas vezes em distanciamentos, em incompreensões, em polêmicas que talvez pudessem ser superadas numa mesa de negociação. Acredito muito no consensualismo, e nós, advogados, devemos estarmos prontos para essa novidade, tentar, ao invés do litígio, a composição. Acredito que, na composição, os advogados somos protagonistas da definição da causa. Quando apostamos no litígio, os advogados deixam de ser os principais protagonistas, jogando o litígio para o Estado julgador. Quando há autocomposição, quando o advogado se esforça para que se encontre uma saída negociada, e na minha experiência como profissional, eu devo dizer que até hoje eu não vi uma única causa que não possa ser objeto de um acordo, e quando se faz o acordo, as duas partes vão cuidar da vida, tiram o litígio da frente e cada qual ganha muito mais do que insistir naquela demanda. Essa é a experiência na advocacia, e penso que é uma experiência que deve ser posta na atividade política com mais razão. Os poderes não podem apenas brigar e transformar um litígio judicial como uma resolução. Devem sentar à mesa, devem conversar, devem ter entendimento em todas as questões. Terceira reflexão, diz respeito
ao que hoje podemos chamar, e é um título do livro de Varoufakis, chamado Tecnofeudalismo. É o feudalismo tecnológico, o feudalismo digital que vivemos hoje no mundo. As Big Techs são verdadeiras senhoras feudais e nós, usuários, somos todos servos. Os nossos dados, a construção da nossa opinião, são manipuladas por algoritmos que levam ao distanciamento, ao isolamento da sociedade, ao radicalismo. Isso na prática todos podemos ver. Se você pesquisa, experimentem pesquisar um tema sobre armas, direito de porte de armas. Você pesquisa qualquer tema. A partir de então, você receberá em suas redes sociais todas as mensagens radicais e extremistas sobre esse tema. Não só sobre porte de armas, mas sobre o pensamento de todos que defendem uma sociedade mais armada. E você é inclinado a ser extremo em uma concepção ideológica. Experimente depois pesquisar algo sobre inclusão social ou direito das minorias. A partir de então, você receberá mensagens extremadas do outro ponto da camada ideológica, fazendo com que todos nós, na sociedade, sejamos distantes e não tenhamos espaço de convergência. As Big Techs hoje, como senhoras feudais, transformam nós, usuários, como servos. A realidade é esta e a democracia, a discussão sobre democracia, não pode se afastar dessa realidade. O polarismo, os extremismos, a desinformação, a manipulação eleitoral, tudo fruto da possibilidade do uso dos algoritmos. E quais as propostas possíveis? De novo, não são respostas fáceis, mas devemos ter algoritmos auditáveis e transparentes. Precisamos entender como esses algoritmos funcionam, para que a sociedade tenha uma possibilidade de controle sobre o que estamos sendo vítimas em relação a eles. Nas campanhas eleitorais, os anúncios políticos devem ser transparentes nas redes. Devemos proibir os microdirecionamentos. Agora, o Supremo Tribunal Federal adotou uma importante decisão, creio que quase inédita no mundo. Há quem pense de forma diferente, mas me parece que não há uma outra alternativa, a não ser a responsabilização das plataformas quando não retirar do ar notícias, quando notificadas, que diz respeito a fake news. Como disse o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal há pouco, estímulo à prostituição infantil, especialmente, estímulo a linchamentos do adversário. Não podemos ter uma outra saída, que não seja esta. Ou isto, ou assistir de mãos paradas o absurdo que estamos sendo vítimas desse feudalismo digital. E tenho a propor uma medida, que é a criação em nosso país do abuso do poder digital nas eleições. Hoje nós não temos esse tipo autônomo, deputado Júlio César. Você tem o abuso do poder político, o abuso do poder econômico, o uso indevido dos meios de comunicação, você tem a captação ilícita de sufrágio. Se alguém dá ou promete um brinde a um eleitor em troca do voto, tem seu mandato cassado. Mas se alguém pratica fake news, se alguém utiliza esses espaços todos das redes sociais para intervir na vontade de milhares ou de milhões, não há imediatamente uma medida prevista no nosso ordenamento. O Judiciário tem feito esforço, aplicando, por analogia, o abuso do poder político, econômico, o uso indevido dos meios de comunicação para essa forma, para essa espécie de atuação. Mas me parece que é chegada a hora, e a classe política tem muito a ganhar sobre isso, porque os próprios deputados e senadores que não fazem esse tipo de prática, que são deputados e senadores que fazem do discurso, da prestação de serviços à comunidade, de levar obras, de levar atenção, instrumentos de captação de voto legítimo, no sentido de serviço prestado, rende a atenção e o apoio do eleitorado,
esse tipo de político está sendo vítima de um outro tipo, que não se esforça em levar a obra para a sua comunidade, não se esforça em levar benefícios para seu eleitorado e se ocupa apenas de ocupar as redes sociais para produzir fake news, deepfake e assim ganhar voto na hora das eleições. Eu penso que nós devemos olhar com muita atenção. Não se pode falar em defesa da democracia sem ver com muita atenção o que está acontecendo nesse mundo digital. E quarto e último ponto desta breve reflexão diz respeito ao que está acontecendo hoje no início deste século. Uma espécie de repetição. Infelizmente, a história, quando se repete, costuma ser como comédia ou como tragédia. Mas como tragédia está repetido no início desse século os horrores do que ocorreu no início do século passado. As guerras, ao invés do diálogo, ao invés da diplomacia, as guerras, as atitudes bélicas para a superação dos conflitos. E depois, a pregação do retorno a regimes totalitários. A certa erosão democrática que vivenciamos hoje no mundo. E percebam que o nazifascismo foi fruto desta pregação totalitária no início do século passado. Foi preciso todos os horrores levados pela Segunda Guerra Mundial para que a humanidade se reunisse e chegasse à conclusão que a democracia constitucional era a única saída possível para a humanidade. Não será possível que nós agora tenhamos que repetir todos esses erros com guerras e regimes totalitários, tecnocracias autoritárias, para, daqui a algum tempo, chegarmos à mesma conclusão. Me parece que olhar ao passado bem próximo deve ser suficiente para que todos nós sigamos unidos em defesa do Estado Democrático de Direito. Esta é a palavra que queria trazer a todos, democratas do mundo todo, univos. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, professor Márcio Vinícius. De fato, essa conclamação ao parlamento brasileiro para que essa questão das fake news, essa questão das redes sociais, que muitas vezes transformam a desinformação em uma arma política, transformam o ódio numa estratégia de engajamento e acaba que, consequentemente, corrói as instituições e os pilares da democracia. É muito importante que essa reflexão seja feita no foro adequado, no parlamento brasileiro, para que a gente possa evoluir como sociedade, como mundo. Essa reflexão que foi apresentada de maneira brilhante, como de hábito, pelo professor Márcio Vinícius, ela é muito importante para que a gente possa, olhando no passado recente, não cometer os mesmos erros, que é o que, infelizmente, parece que o mundo está caminhando. E ainda há tempo para que a gente possa chamar a ordem, chamar o feito à ordem, chamar o mundo à ordem e que a gente consiga colocar o mundo nos eixos novamente. Mas, até em razão do adiantado da hora, a gente tem aqui um recado que nosso tempo já está estourado já há algum tempo, mas a gente vai ouvir aqui a professora Manuelita Hermes, que é procuradora federal, professora do IDP, mestre em Direito, doutora em Direito Constitucional Comparado, Roma Tor Vergata e UNB. Tem pesquisas na Alemanha, na França, é mestre em Sistemas Jurídicos Contemporâneos e secretária de Altos Estudos do Supremo Tribunal Federal. Doutora Manuelita, a senhora tem a palavra. Boa noite a todos e todas. É uma enorme alegria voltar a Lisboa, voltar aqui a Leimar, para comparecer a mais uma edição do Fórum de Lisboa. Agradeço imensamente o convite feito pelo meu professor Carlos Blanco de Moraes, pelo meu sempre professor, ministro Gilmar Mendes, e pela queridíssima doutora Laura Schertel. Cumprimento a mesa, inicialmente o presidente Temer, o presidente do Tribunal Constitucional, José João Abrantes. Tivemos a alegria de compor, no ano passado, um painel conjuntamente, eu com Vossas Excelências. É uma honra estar
novamente, o vice-presidente do Tribunal Constitucional, Dr. Gonçalo Ribeiro, também o querido sempre presidente da OAB, Dr. Marcos, querido Gustavo Bineboy, e o nosso moderador, Dr. Paulo Salomão. Já foi muito explorado aqui o tema, temos pouco tempo, eu vou tentar trazer breves reflexões que, na verdade, revelam as minhas inquietudes em relação a esse chamado mundo em transformação e a jurisdição constitucional. Temos um tema que não é nosso, não é um tema brasileiro, não é, como se costuma dizer, uma jabuticaba. É um tema explorado muito internacionalmente, no direito comparado, área que eu me dedico há um tempo na minha formação. E vamos ver, eu me lembrei aqui, escutando algumas falas em relação à judicialização da política. Temos uma obra já há muito tempo, Alec Sweet, falando sobre o governo com os juízes. Então, já se falou aqui em governo dos juízes. No ano passado, o painel honroso com o presidente Temer e o presidente José João Abrantes foi sobre o que resta do presidencialismo de coalizão. E estamos nesse mundo em transformação, podemos nos indagar sobre o que resta. E como talvez nos pareça que essa judicialização da política seja o que resta. O governo com os juízes. A viabilidade da governabilidade também com os juízes. Até que ponto não se quer um pronunciamento judicial à míngua, doutor Marcos Vinícius, desse tão desejado diálogo, à míngua dessa boa política praticada e exercitada, e vamos sim nos valer da necessidade do judiciário. Temos reflexões em relação a vários países, trago mais um autor, e aqui cumprimentando meus alunos e alunas do IDP, um autor, Han Russell, que fala sobre os períodos de constitucionalização no mundo, aborda Israel, aborda a África do Sul, Canadá, e como essas constituições, após alguns períodos, vão precisar ser invocadas, como fez aqui o presidente Temer. Parece tão simples ler a Constituição, interpretá-la. Eu me recordo da época que eu estava cedida, eu sou da AGU, estava cedida ao Supremo Tribunal Federal, como às vezes também me chocava uma determinada causa que chegava, uma demanda, e parecia tão simples a resposta constitucional. Mas vamos ter essa demanda. E aqui, feita essa breve introdução, à luz do tempo breve que me resta, eu quero falar sobre 3 aspectos: passado, presente e futuro. Estamos falando sobre o mundo em transformação. Quanto ao passado, eu vou remontar lá a virada do século XVIII para o século XIX, esse Brasil, como também já foi mencionado aqui pelos professores portugueses, que nos brindaram com muitas lições constitucionais. Esse Brasil começando o federalismo, mencionado aqui já Rui Barbosa, meu conterrâneo baiano, começando o presidencialismo, o Tribunal, o Supremo Tribunal Federal sendo testado, inclusive, pelo Rui Barbosa, e vamos ter um período ali de resistência, de crise. E aí eu recordo aqui o famoso caso do Conselho Municipal do Distrito Federal, no qual, então, o presidente Hermes da Fonseca resistiu lá atrás, no início do século XX, resistiu a cumprir uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, estamos falando de um tema que já nos atravessa há um tempo, e aí eu trago o ministro Pedro Lessa, então, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que tem a sua obra monumental do Poder Judiciário, que ele vai relatar esse caso e dizer como o Supremo Tribunal foi firme, acreditando no seu papel e que não estaria desbordando da sua função constitucional, que foi a interpretação do então presidente Hermes da Fonseca, e ali começou-se a ter uma jurisprudência que se expande ao longo dos séculos até o nosso, sobre a judicialização da política e esse tão almejado também, além do diálogo, palavra-chave, o equilíbrio entre os poderes, também tão almejado. Passado aqui brevemente para termos esse momento de desenho, inclusive democrático,
desenho das instituições e ali a força que foi de o Supremo, naquele momento, também manter a sua decisão a ser cumprida. Vamos, então, para o presente. E eu trago 3 elementos do presente que eu considero relevantes para que possamos refletir. O primeiro, que está, a meu ver, como uma cicatriz aberta em relação ao 8 de janeiro, e a jurisdição constitucional, apostos também. Tivemos aqui o relato da pandemia, o presidente Temer mencionou a ADI 6341, que foi fundamental para os contornos democráticos da gestão pandêmica na nossa federação. E então vamos ter o 8 de janeiro, o exercício da democracia militante e vigilante, como também foi dito hoje no painel de abertura deste Fórum de Lisboa, e tudo que está ainda sendo construído nessa nossa democracia, que aqui citando a ministra Rosa Weber, inabalada e siga inabalável. Esse aspecto do presente. O segundo aspecto do presente, também muito bem mencionado pelo querido Marcos Vinícius, quanto a toda essa performance no espaço público digital, que se pretende não regulamentado, que se pretende livre de qualquer limite, à luz da tão propagada liberdade de expressão. Sim, queremos liberdade de expressão, mas queremos toda a democracia substantiva, de proteção em relação às notícias fraudulentas, em relação ao discurso de ódio, a mais exposição dos grupos vulnerabilizados, a democracia substancial, tudo que envolve, e essa inquietação também eu deixo aqui quanto ao presente. E a terceira, quanto ao presente, é a faceta da jurisdição constitucional no nosso país, que veio, ao longo do tempo, a meu ver, sendo democratizada. Hoje nós temos a prática já dos amici curiae, algo que foi introduzido aí à luz da sociedade aberta, Peter Heberle, com todos os aportes que são feitos ali naquela jurisdição constitucional, as audiências públicas, a abertura democrática também, e hoje, já nessa linha que eu considero protagonista do Supremo Tribunal Federal, quanto às audiências de conciliação, os processos estruturais e, mais uma vez, a judicialização das demandas, dos deveres que deveriam ser cumpridos lá atrás, quando eu falo de população em situação de rua, o que foi 14 de maio de 1888, no pós-abolição da escravidão, se não o início da população em situação de rua? Então, eu tenho uma DPF para a situação de rua, eu tenho uma DPF para o racismo, eu tenho uma DPF para a fome, eu tenho DPFs diversas para lidar com soluções que remontam ao século passado. Omissões incondicionais, e vemos a abertura da corte ao diálogo para ser praticado naquele foro, ao consenso e à construção longe da caneta firme, do cumpra-se, que não será uma varinha de condão a transformar a nossa realidade. Quanto ao presente. E agora, quanto ao futuro, e aqui ampliando a visão para além do Brasil e para além da Europa, me preocupa, eu quero só compartilhar aqui para que estejamos atentos ao que está acontecendo no México. Vamos ter uma Constituição antiga, a tão famosa Constituição de Querétaro, que inaugurou os direitos sociais, que foram aí propagados, inclusive, com a influência na nossa Constituição de 1934. Então, 1917, uma Constituição longa, uma Constituição antiga, que sim precisa de reforma, a mutação constitucional para que seja um instrumento vivo, capaz de normatizar o contexto atual. Mas tivemos, em setembro do ano passado, setembro de 2024, a tão inacreditável, ao meu ver, reforma do Poder Judiciário no México, confirmada, inclusive, em novembro, pela Corte Suprema da Nação Mexicana, que confirmou. Então, temos alguns pontos: eleição dos juízes, ausência de vitaliciedade, redução do mandato na Corte, redução, e isso eu estou falando com foco na Suprema Corte de Justiça da Nação, redução do mandato, redução da quantidade e diversos outros pontos que eu não vou abordar em razão
do tempo. E temos já diversas preocupações em relação a esse modelo, e à luz do direito comparado é difícil importar, transplantar para um corpo que pode rejeitar esse órgão, porque, à luz do contexto, vamos ter a alegação de corrupção, da estrutura do Poder Judiciário, que, inclusive, a própria Suprema Corte de Justiça da Nação estava julgando inconstitucionais alguns atos em relação ao Executivo. Então, vamos falar também dessa questão da politização, da judicialização da política e, quiçá, de uma retaliação. E vamos ter a aplicação agora, as eleições foram feitas com pouquíssima adesão, e aí já se fala em déficit democrático. E aí, ao trazer a experiência mexicana, eu me recordo que não estamos sós. Eu me recordo que estamos numa região que existe um sistema interamericano de direitos humanos, que nos olha, que vê muito de similaridade essa América Latina, esses países hermanos que conviveram com ditaduras militares, com autocracias e não democracias. E, por exemplo, um outro tema dessa reforma é o juiz sem rosto. Ou seja, quando se tratar de um caso com organizações criminosas, não se identificará o julgador, a julgadora. A Corte Interamericana de Direitos Humanos já indicou a inconvencionalidade desses juízes sem rostos. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos já mencionou sobre essas eleições, e sempre se diz de uma democracia maior do mundo que utiliza eleições, e aí que tal importar e no que vai dar, e que essas eleições podem sim ocorrer, mas sem prejuízo da qualidade desse poder judiciário. Inúmeras questões em relação a diminuir a quantidade, aumentar. No nosso passado recente, da última experiência ditatorial, autocrática, tivemos esse exercício de aumentar a quantidade de ministros, sim, no masculino, porque à época só homens, no Supremo Tribunal Federal, depois reduzir, aposentar compulsoriamente, se tornar, então, a Corte com a formação desejada. Estejamos também atentos e atentas à luz dos projetos de emenda constitucional que existem no nosso país, à luz dos movimentos antidemocráticos e como o judiciário, por vezes, se torna ali o grande vilão a ser reformado. E tem uma professora italiana, citei só homens, vou citar agora uma mulher, uma professora italiana da Universidade de Bolonha, Patrícia Pedersoli, que ela fala o seguinte: non è la debolezza della politica, ma la forza dei giudici. Não é a fraqueza da política, mas a força dos juízes. A interpretação que ela dá, por vezes, é que exatamente a ausência de diálogo, a ausência desse exercício político, faz com que o judiciário venha com mais força, por provocação, como aqui foi dito, e, quiçá, após esse período, e aí por isso que eu chego no presente e o futuro com o México, quiçá, após esse período, a Corte possa não estar tão equilibrada, após o próprio desejo político de sua atuação, e uma nova maioria possa cortar essa Corte, possa não desejá-la mais e manobrá-la democraticamente, formalmente falando, sobre maiorias. Trago essas reflexões à luz do passado, do presente e do futuro nesse mundo em transformação, e gostaria de finalizar com a citação do já citado ministro Pedro Lessa, que foi do Supremo Tribunal Federal, com a visão aqui, que já foi comentado também, de discussão sobre inteligência artificial, e a visão do 8 de janeiro, onde tivemos emprego de bolinhas de gude para atacar os prédios da República. Vejam o que Pedro Lessa diz: não se compreende uma evolução do direito por meio da violação de normas do direito público. Seria uma evolução a trancos e barrancos, dando por paus e pedras, o que é a negação da ideia de evolução. Sigamos, senhores e senhoras, em transformação, mas sem deixar para trás a evolução. Muito obrigada.
Parabéns, doutora Manuelita, pela sua exposição. Eu queria, antes de passar a palavra para o professor Gustavo Bienboy, com risco de tomarmos tomatadas, porque começou a jornada às 8 da manhã e já estamos indo a quase 12 horas de jornada, mas tenho certeza que Vossa Excelência é a pessoa mais indicada para encerrar os trabalhos e depois de exposições tão brilhantes, num painel tão denso, tão rico, o senhor ficou com essa incumbência. Nós nos conhecemos há muitos anos e somos amigos de longa data. Você ficou com essa incumbência. Tenho certeza que vai exercê-la com o brilhantismo que lhe é peculiar. Só apresentar um breve currículo do professor Gustavo Bienboy. É advogado, professor titular de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da UERJ, professor emérito da EMERGE, membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, doutor e mestre pela UERJ, LLM pela Yale Law School. Tem diversas obras também. A última delas, a mais recente, porque espero que ainda publique muitas ainda ao longo da vida, Freire contra Presos, publicada já esse ano. Você tem a palavra para fechar o painel e fechar essa jornada do dia. Muito obrigado. Muito obrigado a todas e todos. É uma honra enorme, um imenso prazer participar do evento e desse painel. Imagina falar com o ex-presidente Temer aqui, com toda a sua experiência e sabedoria. Tenho pelo presidente Temer o maior respeito. Dois gestos dos inúmeros que tomou como presidente da República. Um foi a sanção à lei de introdução às normas do direito brasileiro, num momento da vida pública brasileira muito delicado. O presidente Temer teve essa coragem. Era um tempo em que qualquer espirrão era para se acabar com a Lava Jato, e o presidente Temer teve essa grandeza e deu ao Brasil uma lei de introdução às normas do direito público brasileiro. E também a extinção por lei na reforma trabalhista do imposto sindical, por ele mesmo aqui mencionado, e eu tive a honra de trabalhar como advogado defendendo não só a constitucionalidade da lei que o extinguiu, como também a inconstitucionalidade da sua existência prévia, da sua prévia cobrança no Brasil, pelas razões que o presidente Temer já explicou. Queria saudar o presidente e vice-presidente do Tribunal Constitucional Português, é uma imensa honra poder dialogar e ouvi-los. O querido amigo Marcos Vinícius Furtado Coelho, eterno presidente, eterno batonier, e ao cumprimentá-lo também dou um abraço no presidente Beto Simonetti, unanimemente reeleito pelo Conselho Federal da OAB, professor Eduardo Maneira, meu querido amigo, professora Manuelita, gostei muito de ouvi-la, meu querido amigo Paulinho Salomão, e ao tratá-lo no diminutivo, por uma razão muito carinhosa, que eu conheço desde jovenzinho, seria uma contradição um homem desse tamanho se chamar de Paulinho, mas também numa homenagem ao Paulão, seu saudoso pai, desembargador Paulo César Salomão. Meus caros amigos, já há alguns anos eu frequento aqui, participando do Fórum de Lisboa, mas é a minha primeira vez aqui nesse palco mundo, um tanto esvaziado, mas agradeço muito a presença de todos, depois de uma longa jornada de debates, e eu vou, em retribuição a isso, procurar ser breve. Um grande mestre meu, professor Zé Carlos Barbosa Moreira, os brasileiros saberão, os maiores processualistas da história do Brasil, dizia: discursos convém sejam poucos, se possível bons, e em qualquer caso breves. Então, em demonstração de gratidão à presença de todos aqui, depois de um dia de palestras, eu vou fazer uma intervenção muito breve. Eu penso que a melhor forma de abordar o tema que havia escolhido dentro do painel temático sobre jurisdição constitucional e democracia é relembrar alguns pontos e destacar aqueles que, na minha visão, são os mais momentosos e importantes da realidade institucional brasileira. Já foi dito aqui do momento, da era de extremos em que vivemos, uma extrema-direita que se propõe a restaurar um passado glorioso que nunca existiu, de uma extrema-esquerda que promete um futuro utópico que provavelmente nunca existirá, de um fundamentalismo religioso que nega a ciência e a realidade, nos colocando quase que em mundos à parte,
e de até um fundamentalismo ateísta, sectário, intolerante, que nega o direito fundamental às crenças religiosas, às religiões institucionais, que são uma forma de consolo e de atribuição legítima de sentido à vida humana. Eu penso que essa polarização do mundo dessa era de extremos, que se tem chamado no plano político de recessão democrática, no plano jurídico de constitucionalismo abusivo, dentre tantas outras denominações, de alguma forma tem contaminado o debate sobre o papel e a extensão dos poderes conferidos às Supremas Cortes e tribunais constitucionais no mundo afora e também no Brasil. É fato que há exemplos no direito comparado de exercício de constitucionalismo abusivo com, como disse a professora Manuelita, de controle dos tribunais constitucionais que em outros tempos, diante de um coup d'etat, seriam fechados, hoje são manipulados pelo encurtamento de mandatos, pela ampliação indevida do número de cadeiras, pela subserviência institucional ao Poder Executivo. Mas há casos, como o caso da Hungria, de Viktor Orbán, que já é primeiro-ministro desde 2010, portanto, há longos 15 anos, que controla a sua Suprema Corte e a manipula para dar uma aparência, uma fachada de legalidade constitucional ao seu regime, como na Polônia, desde 2015, na coalizão Lei e Justiça, um governo que foi substituído democraticamente a duras penas por uma nova coalizão de centro que procura, sob a liderança do primeiro-ministro Donald Tusk, restabelecer a legalidade constitucional no país, como no México, lembrou a professora Manuelita, uma situação institucional gravíssima, em que todos os juízes do país foram aposentados compulsoriamente, o país convocou eleições diretas para todos os magistrados, houve um comparecimento de apenas 11% do eleitorado e foram eleitos, ao que tudo indica, os líderes oligárquicos locais ligados ao narcotráfico. E, finalmente, até em Israel, única democracia existente no mundo entre os meridianos que cortam o Chipre e o Japão, e ainda uma democracia vibrante e atuante, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tem um embate já de alguns anos com a sua Suprema Corte, tendo proibido por lei, com a aprovação do Knesset, do parlamento israelense, o uso do princípio da razoabilidade, imaginem, como critério decisório para a Corte, que foi considerado inconstitucional, e mais recentemente uma alteração legal na forma de composição do tribunal, ainda sujeito a uma confirmação no referendo que será feito nas próximas eleições, mas é algo preocupante porque conduz virtualmente a um controle pleno do Poder Executivo sobre a composição e o funcionamento da Suprema Corte de Israel, que é certamente o braço mais liberal, progressista existente naquela democracia. De outro lado, me parece que nós estamos numa encruzilhada, e o Brasil se encontra nesse ponto, em que ou se adere acriticamente a esse tipo de manipulação numa democracia de fachada do uso dos tribunais constitucionais, ou, de outro lado, numa polarização de uma espécie de fla-flu, se defende acriticamente toda e qualquer medida em bloco a partir da percepção da sua necessidade, como se os fins justificassem os meios, ou como se a prerrogativa de errar por último transformasse erros em acertos. Quero dizer que acho e defendo, e publicamente escrevi nesse livro que Paulinho Salomão generosamente menciona, que entendo que o Supremo Tribunal Federal do Brasil e, sobretudo, o Tribunal Superior Eleitoral deram uma contribuição importante e mesmo decisiva para a garantia da continuidade democrática e a preservação do Estado de Direito no Brasil. O TSE tem uma missão não apenas jurisdicional, mas também normativa e administrativa das eleições, e foi a coragem dos seus membros, a resiliência aos ataques das instituições do Poder Executivo que permitiram que houvesse eleições e que o país tivesse uma continuidade. O Supremo também fez um papel importante, decidindo a questão do artigo 142 da Constituição, que é uma questão mais do que inusitada, uma questão quase que bizarra de atribuir o poder moderador às Forças Armadas, mas em casos importantes
das competências dos entes subnacionais em matéria de saúde pública durante a pandemia, a questão do país não pode parar, que era um confronto do governo federal com estados e municípios, a questão da vacinação, a questão do esclarecimento da população a respeito daquela grande crise internacional mundial de caráter sanitário. Mas o Supremo e o TSE não agiram sozinhos. O Congresso Nacional rejeitou a proposta de emenda constitucional que restabeleceria, um retrocesso evidente, o voto impresso num sistema eletrônico que funciona bem e serve bem à democracia brasileira. O presidente do Senado e do Congresso rejeitou todos os pedidos frívolos de impeachment como contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Mesmo o presidente, ao lado do presidente da Câmara, foram os primeiros a reconhecer a legitimidade do resultado eleitoral de 2022. As instituições do próprio Poder Executivo resistiram, as universidades públicas se postaram contra medidas extremas do governo federal. Até agências reguladoras produzidas por militares, como foi o caso da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que teve uma importância grande durante a pandemia, conduzida por um contra-almirante médico, se colocou contra medidas e posições extremadas e insustentáveis do presidente da República. Os meios de comunicação também fizeram um para esclarecer a população diante da negativa do Ministério da Saúde de informar o povo brasileiro sobre os números da pandemia, de mortes e da própria vacinação. Então, a sociedade brasileira resistiu e o Poder Judiciário, capitaneado pelo Supremo e pelo TSE, cumpriram um papel relevante. Isso significa, a meu ver, que é impróprio se falar que a democracia brasileira deve tudo ao Supremo e que, em função disso, ninguém possa mais criticar decisões do Supremo Tribunal Federal ou do Poder Judiciário brasileiro. A minha visão é de que o Supremo deve buscar, na linha do presidente Marcos Vinícius, o restabelecimento da nossa normalidade institucional. E a virtude meridiana é um ponto de equilíbrio entre o que no Brasil é considerado o ativismo judicial, que é uma busca de substituição das decisões dos poderes executivo e legislativo pelo Supremo, e uma posição que seria extremamente tímida de uma autocontenção excessiva. O ponto que eu quero aqui defender é que há problemas sérios no ativismo judicial brasileiro e há problemas sérios na jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, e falo isso com todo o respeito de quem sabe das dificuldades da gestão do sistema judicial brasileiro. Entendo que o Supremo tem um histórico de muito relevante prestação de serviços à sociedade brasileira, mas há erros graves que precisam ser corrigidos. O primeiro, no que diz respeito à segurança jurídica. O Supremo precisa restabelecer uma confiabilidade nos seus precedentes, não apenas para o bom funcionamento da economia brasileira, mas também para que nós não criemos, no afã de vinditas políticas, uma jurisprudência de exceção que no futuro se voltará contra os que hoje as aplaudem. É importante e é necessário que os mesmos critérios que foram utilizados pelo Supremo Tribunal Federal para anular corretamente delações da Lava Jato, para considerar suspeitos magistrados que se confundiam com os acusadores, não se instale no Supremo Tribunal Federal num momento pós-heróico de resistência democrática. Quando alguém é vítima, investigador, acusador e juiz de si próprio, nada mais resta do Estado democrático de direito. Segundo ponto, o Supremo precisa resistir à tentação da resposta de que, para uma Constituição casuística, analítica e que tudo abarca, ele não tem alternativa senão responder a todas as perguntas da sociedade brasileira. Há situações, e a jurisprudência do próprio Supremo, de um tempo um pouco anterior, me refiro ao tempo de Moreira Alves, Sepúlveda Pertence e outros, há situações para as quais a única resposta possível é o non licet, ou seja, não há resposta certa para a pergunta errada, quando o que se propõe é que o Supremo se substitua ao Congresso Nacional e ao Poder Executivo. Há exemplos recentes disso na jurisprudência, e os próprios ministros do Supremo reconhecem que foram erros históricos
a declaração da inconstitucionalidade da lei que estabelecia uma cláusula de barreira que visava combater a excessiva fragmentação do nosso quadro político. Teve que ser corrigida por emenda constitucional, rediviva agora com o nome de cláusula de performance ou de desempenho. Em segundo lugar, o Supremo reconhece o erro e acho que qualquer um de boa-fé percebe que a declaração da inconstitucionalidade ampla do financiamento privado de campanhas políticas no Brasil nos conduziu a essa seara que nos levou a esse momento quase de hiato democrático no nosso país. E há outras situações semelhantes a essas. Eu ouvi com muita atenção a professora Manuelita, mas transformar o Supremo Tribunal Federal como se pretendeu na DPF 635, que tratava das operações policiais no nosso Estado, presidente Ana Tereza Basílio, das favelas, das comunidades, numa espécie de gestor responsável pelo microgerenciamento das atividades policiais, definindo o tipo de armamento que a polícia pode usar, estabelecendo protocolos de justificação por escrito e prévia de qualquer operação, definindo áreas que não estariam infensas à penetração pela polícia e, finalmente, impondo o afastamento de todo e qualquer policial que recebesse uma única notificação na ouvidoria das polícias, poderia e teve consequências muito graves do ponto de vista sistêmico. Há tempo, antes da decisão ser homologada, os ministros do Supremo Tribunal Federal sabiamente proferiram uma decisão per curiam e devolveram a responsabilidade para isso às instituições competentes, as que têm, Marcos Vinícius, as capacidades institucionais para gerenciar o grave, complexo, dificílimo problema da criminalidade organizada no Brasil, impondo à Polícia Federal e ao Ministério Público obrigações de acompanhamento e de supervisão, como de resto prevê a Constituição brasileira, e no caso da Polícia Federal, no caso Marielle Franco, demonstrado que fez o papel de investigar um caso grave de violação a direitos humanos, como é a previsão legal e constitucional do Brasil da competência da Polícia Federal. Então eu diria, para concluir, sem abusar da paciência de todos vocês, que o Supremo Tribunal Federal precisa dar-se conta de que o tempo dos abalos sísmicos à democracia brasileira aparentemente passou. O governo Lula é um governo democrático que não ameaça a democracia e tem um compromisso firme com a continuidade democrática no país. Os juízes do Supremo, por mais brilhantes que sejam, primeiro, não são eleitos pelo povo e não estão sujeitos aos testes periódicos de legitimidade democrática, que são as eleições. E mais do que isso, não estão e não são beneficiários do processo de recarga de legitimidade periódico que é dado pelas eleições aos agentes políticos eleitos. E a partir do momento em que pensarem ser possível adentrar num território político, passarão a ser julgados pela população politicamente e não pela qualidade jurídica de suas decisões. E isso é grave porque sistemicamente o papel de uma Suprema Corte é um papel contramajoritário, é um papel necessário para a defesa das minorias, que não pode estar movido por incentivos políticos próprios da política majoritária, que impõe uma consulta permanente à opinião pública, que impõe um alinhamento permanente com a maioria governante ou a maioria de pensamento existente na sociedade. Portanto, aqui penso que é preciso que o Supremo restaure um compromisso com o cumprimento do texto constitucional. Como diria Oscar Wilde, nenhuma palavra mais, nenhuma palavra a menos. Um papel eminentemente contramajoritário, o mais equidistante, o mais distanciado possível do processo político partidário. Nessa matéria de hábito do processo político, é preciso que nós aprendamos a lição de que também aqui, quase sempre, menos é mais. Muito obrigado. Agradecendo mais uma vez aos membros desse painel, à equipe de apoio na pessoa da Clara, à organização do evento pelo convite e a todos e cada um que permaneceram
resistentes e resilientes, eu declaro exatamente, eu declaro encerrado esse painel, agradecendo mais uma vez a presença de todos. Muito obrigado.